Fala moçada, tudo na paz, tudo tranquilo? Meu nome é Herbert e eu estou aqui para tratar sobre um assunto bem interessante que nós já vimos em sala de aula, que é sobre esse filósofo, David Hume, e sua ideia acerca do empirismo. Bom, quem foi David Hume? Foi um filósofo, foi historiador, foi ensaísta britânico, nasceu na Escócia, fez parte, juntamente com John Locke e também com George Berkeley, da tríade de intelectuais empiristas. Bom, aqui está os seus três principais livros. O Tratado da Natureza Humana contém a sua primeira elaboração minuciosa de teses gnoseológicas e éticas, retomadas em uma investigação sobre o entendimento humano e os princípios da moral, escritos com os quais pretende esclarecer eventuais aspectos, segundo eles, insuficientemente explicados em seu estudo maior. Então, nesses livros aqui, eles fazem uma uma investigação minuciosa sobre o conhecimento humano, ou seja, o estudo da ética, o estudo das investigações e o entendimento humano, onde ele defende o empirismo. Mas então, o que foi o empirismo para Hume? O filósofo afirma que as sensações da memória são sempre menos intensas do que a vivência efetiva de uma situação. É como um espelho que reflete a imagem de um objeto, porém, sem preservar o seu brilho original. Quando nós passamos por uma situação, por uma experiência que nos causa muita felicidade ou muita dor, essa experiência ela é muito mais forte do que algo que a gente tem na lembrança. Assim como na filosofia de Locke, para Hume, todas as ideias dos seres humanos têm a sua base na experiência dos sentidos. Bom, para isso, ele coloca o princípio das sensações. Para ele, até mesmo os sonhos não são aleatórios. Os sonhos possuem uma coesão a partir de nossas experiências. Essas conexões, desenvolvidas pelos seres humanos, fundamentam-se em três princípios básicos: a semelhança, a contiguidade e a causa e o efeito. No princípio da semelhança, ele se manifesta exemplarmente na relação entre um retrato e o original que o inspira. Quando você olha para um retrato, olha para um quadro, olha para uma imagem, seja de uma pessoa, seja de uma paisagem, como o que está sendo mostrado no slide, remete a algo que te inspirou. Se por acaso você já viu uma paisagem como essa, ou se não viu ainda, você vai ter a sensação de uma imagem como essa, de um local como esse. Já o princípio da contiguidade, ele revela o pensamento que conduz a uma ideia adjacente. Como, por exemplo, quando nós pensamos em um cômodo, pode ser um quarto, como eu citei como exemplo. Logo, transitamos mentalmente para a ideia de outros cômodos, como a sala, a cozinha e por aí vai. Aqui tem uma planta baixa, que eu recolhi na internet, que eu tirei da internet. Se a gente pensar, for elaborar a planta de uma casa e começar pensando pelo quarto, instintivamente nós vamos começar onde ficam os determinados cômodos da casa, onde fica a sala, onde fica o banheiro, onde fica a sala. Então, essa relação Hume dá o nome de princípio da contiguidade, ou seja, tem continuação. O princípio da causa e do efeito. Ele se exprime no pensamento de algo que nos remete imediatamente a um evento anterior que o teria produzido ou posterior que seria a sua consequência. Essa imagem que vocês estão vendo, muitas pessoas até sentem a dor que o rapaz está sentindo ao ter levado esse chute, Outros vão imaginar o que teria feito essa moça dar esse chute. Então, essa sensação do que poderia ter causado ou o que vai acontecer após a causa recebe o nome de princípio de causa e efeito. E os objetos da razão humana? Para Hume, os objetos da razão humana são as relações de ideia e as questões de fato. As relações de ideia são afirmações demonstrativamente certas, ou seja, não resta dúvida. São desse tipo as sentenças de geometria, da aritmética, da álgebra, como por exemplo um triângulo que vocês estão vendo na imagem. Todos sabemos que o triângulo tem 3 lados e 3 ângulos.
Isso é fato. Isso não há questionamento. Mesmo que você não veja triângulos na natureza, não veja triângulos no seu dia a dia, você consegue manter essa ideia sobre o triângulo. Já as questões de fato, não. As questões de fato referem-se às questões do mundo, e a sua certeza não é assegurada do ponto de vista lógico, pois, diferentemente de uma relação de ideias, também o seu contrário sempre é possível, porque tem vários pontos de vista. O que é fato para alguém pode não ser para outro. Coloquei a imagem aqui que remete à questão da justiça. Uma pessoa, quando está sendo acusado, ela tem as suas razões. O acusador tem as razões dele. Então, tem sempre um ponto de vista diferente. O fato. O pensador afirma que as questões de fato fundam-se nas relações de causa e efeito, com as quais pretendemos ultrapassar o que nos é dado pelos sentidos e pela memória, prevendo assim acontecimento futuro, como, por exemplo, o fato de que o sol vai nascer na manhã seguinte. Nós temos aquele hábito de acreditar que o sol vai nascer todos os dias, mas e se por acaso amanhecer nublado? Isso quer dizer que o fato não se concretiza? Ou o fato de ter chovido na noite anterior? Talvez a pessoa que esteja me ouvindo, no local onde ela se encontra, não tenha chovido. Então o que foi fato para mim não pode ser para aquela pessoa. E aqui eu trago outros exemplos para vocês. Bom, o que diz que uma maçã, quando está caindo, vai chegar até o chão? A força da gravidade. Mas nós só sabemos disso porque nós conhecemos essa força, vivenciamos isso. Ou o fato de alguém passar mal logo depois de ter experimentado algum tipo de alimento. Logo chegamos à conclusão que aquele alimento não fez bem àquela pessoa. Ou ainda, no jogo de bilhar, no jogo de sinuca, quando a pessoa impulsiona a bola branca em direção a outras bolas. Nós sabemos que aquela bola vai gerar uma força muito grande, podendo ir para algum canto, ou quem sabe até mesmo para a caçapa, ou atingir outras bolas. Mas nós só podemos inferir isso porque nós já temos uma experiência anterior que remete a essa ideia. Com esses exemplos, poderia ter citado diversos outros, Hume pretende demonstrar que a razão, sem o auxílio da experiência, não autoriza nenhuma conclusão acerca da experiência de algo, e que nenhum evento no mundo revela verdadeiramente suas causas e seus efeitos. O filósofo afirma ainda que o hábito é o princípio que rege e conduz a mente humana. O hábito considera os fenômenos e explica as suas conclusões e as suas predições. A essa postura filosófica de Hume, alguns filósofos, alguns historiadores, dá o nome de ceticismo moderado, porque parte da dúvida do que pode ser acontecido, ou do que poderá acontecer. Então, o que poderia ter acontecido ou o que poderá acontecer só faz sentido se for baseado em hábitos, se for baseado em experiências, segundo a filosofia de Hume. Finalizando essa nossa parte do estudo, nós vamos relembrar rapidamente o que nós estudamos. Nós discorremos sobre o empirismo tanto de John Locke quanto de David Hume. Então, o que é o empirismo? É uma posição gnoseológica, segundo o qual todas as ideias dos seres humanos têm a sua origem e seus limites em suas experiências. Nós estudamos ainda a filosofia de René Descartes, aquele filósofo francês do século XVI, percorrendo os aspectos fundamentais do racionalismo moderno. Aliás, o René Descartes é o grande pai do racionalismo, do inatismo, Então, essa ideia para a qual o conhecimento é inato, ou seja, estão originalmente contidos na mente humana, que traz em si o conhecimento verdadeiro e anterior a qualquer outra experiência. Bom, pessoal, é isso aí. Acabamos de estudar um pouquinho sobre as ideias de David Hume, esse filósofo escocês do século XVIII. Espero que vocês tenham entendido um pouco as suas ideias a respeito do empirismo. Fiquem com Deus e até a próxima.